Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida, bom estarmos juntos. Eu sou o pastor Cristiano Lopes, está comigo o pastor Márcio Bretas. Graça e paz. Graça e paz, meu pastor, graça e paz aí você que nos acompanha, que nos ouve, que Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal, tem o meu canal também no YouTube, vá lá, se inscreva. Você de Aranama, Jardim Esperança, nosso culto presencial já está acontecendo. Pastor, escola de batismo, estamos tendo a escola de discípulos, o cenáculo. Você quer conhecer mais a nossa programação, né? Entre lá no Facebook, acompanhe, né, a nossa maneira de pensar e venha fazer parte dessa grande família Semeando. Anúncio rapidinho, né, para a gente poder conversar acerca da palavra de Deus. Pastor, o livro do Apocalipse é o livro da revelação, né? Revelação de quê? Revelação de Jesus a João, que está na ilha de Patmos, né? Depois de tantas situações que foram vividas, agora ele está preso nessa ilha. E Jesus percebe, né, o contexto da realidade daquele tempo de uma forma interessante e expressa isso para João, dizendo para ele escrever uma carta para as igrejas. Jesus observa como Roma estava oprimindo o povo, Jesus observa a perseguição, os níveis de crueldade, percebe que a igreja está apática, a igreja agora ela está se envolvendo com algumas coisas que não eram para se envolver, fazendo algumas coisas que não eram para fazer. Ele vê uma opressão no contexto do governo, no contexto da polícia, no contexto da saúde, e quem está sofrendo é o povo de Deus. E Jesus olha e fala assim, gente, a resposta para isso é a igreja. Tanto é a resposta para que isso tudo que estão vivendo é a igreja, e a igreja não está prestando atenção. Então eu vou escrever aqui algumas cartas e pega João para isso. Aí a gente vai ver que para Éfeso, Jesus fala que a igreja abandonou o primeiro amor. Para Pérgamo, estavam tendo concessões, né, de idolatria, de ídolos, de situações lá dentro. Tiatira tinha lá a imoralidade daquilo que era sexual, de todo tipo de moralidade. Sardes perdeu a profundidade. Tinha aquela igreja que parecia que estava viva, mas estava morta. Aquela que fazia Jesus passar mal porque não era frio nem quente, mas era morna. Jesus estava a ponto de vomitar. E a gente percebe que Jesus escreve para um momento muito crucial daquela época de perseguição, de dificuldade, de luta, de guerra, de fome, de opressão. E Jesus exorta a igreja para um despertamento. Estamos vivendo isso, pastor. Não deixamos de viver até hoje, estamos vivendo talvez hoje muito mais ainda. E essa carta cabe muito para o tempo de hoje, onde entrou o comércio dentro da igreja, onde entrou a política dentro da igreja, onde a igreja não cresce para fora, mas cresce para dentro, onde não há a visibilidade daquilo que é o social, o cuidado, né? Não é verdadeiramente o crescimento do propósito da igreja, mas é aquilo que ela se mostra para a sociedade, para a televisão, para as redes sociais, mas não de uma ação de cuidado por um propósito. Então a gente vê algumas construções onde Jesus pede para João escrever uma carta, mas se a gente está lendo agora o livro do Apocalipse, caraca, tem um povo aqui que esfriou, que não está vivendo mais o primeiro amor. Tem um povo aqui que parece que está vivo, mas está morto. Tem um povo aqui que está verdadeiramente fazendo politicagem dentro da igreja. Tem um povo que está se promovendo e do lado de fora o pau está quebrando. Essa carta, pastor, me chama a atenção para os dias de hoje, porque o contexto dela é que o final dessa história tem a ver com o inferno, tem a ver com o céu se recolhendo como se fosse um pergaminho, tem a ver com estrelas caindo, de um povo se escondendo, dizendo, quem nos vai livrar da ira do Cordeiro? E isso é muito sério, pastor Márcio. Eu creio, pastor, que a igreja, assim como pessoas de outras religiões, mas a igreja é muito mais. Ela tá inserida, eu creio que em todas as áreas aí, socialmente falando. Tem crente na política, tem crente na polícia, tem crente na medicina, tem crente na área jurídica, tem crente na obra. Assim crente... como na Bíblia Sagrada revela isso pra gente. Que havia rei, havia sacerdote, sim, que se converteram. Isso. José de Arimateia, olha, se converte. Ele era do Senado, né? A gente precisa entender isso. Em todas as áreas que nós vivemos aí da nossa sociedade, tem crente, cara.
O problema é que está escrito no carrom ali, nosso aqui no estúdio, está ali, eu sou a luz do mundo. O problema é que a gente não tem se esforçado talvez o suficiente para ser o que Jesus disse, sal da terra e luz do mundo, né? Aonde quando o evangélico, claro que eu não estou generalizando, acaba entrando para a política, acontecem duas coisas: ele acaba se corrompendo ou então ele se cala, né? Quando ele entra para alguma situação de autoridade, ele se cala ou acaba se corrompendo. Então a gente Deus tem dado a oportunidade de ter pessoas em muitos lugares altos, tratando daquilo que são governos, que são algumas direções aí da sociedade, e também nos lugares mais baixos, não vou dizer assim, mas né, mais simples, né? No comércio, numa indústria, na escola, em tantos lugares. O problema é que estamos em muitos lugares, mas agindo muito pouco, pastor. Agindo muito pouco, porque quem vai fazer diferença em nós para que a gente faça diferença nesses lugares é o Senhor, né? O problema é que a gente não tem deixado Jesus resplandecer ou transparecer, sei lá, na nossa vida o suficiente a ponto de trazer diferença, mudança para onde a gente está inserido, né? E aí, cara, esses homens que a gente vê na Bíblia, eles poderiam estar onde tivessem, mas Deus, sabe, sobressaía sobre a vida deles. Assim, uma vez falaram assim, eu não me lembro qual rei que foi, me perdoa, mas disseram assim, tem um profeta aí, como que ele está vestido? Ele está com uma roupa de pelo e com um cinto no peito. Aí o rei falou assim, é Elias. Só pelo fato do camarada ter descrito como estava vestido, ele já sabia que era Elias. Então, as pessoas daquele tempo que serviam a Deus, serviam verdadeiramente a Deus, pastor. Serviam de coração, com verdade. Não mudavam por conta do ambiente. O que a gente vive hoje é isso. Tem crente que é meio camaleão, né? Ele, de acordo com o ambiente que ele está, ele muda. Ele muda. Aí que está o problema, querido. Deus quer atuar na nossa vida aonde nós estivermos. E aonde Ele te levar. Se Ele te levou, é para que você seja usado ali. Nesse tempo, quando a gente observa, né, na Escritura, a todo momento Jesus trazendo um pensamento, quando Ele fala sobre luz do mundo e sal da terra, na mesma expressão Ele está falando de uma mudança da maneira de pensar do crente. Você pensava o quê? Que vai pagar mal com mal, né? Mas mal com mal. Você não vai matar. Se matou o seu, você vai matar o outro do outro. Não tem mais isso. Agora é diferente. Agora o contexto é o outro. É você olhar para o seu próximo e amar como a si mesmo. E se você não testemunhar desse amor ao próximo, como é que você não consegue amar o outro que você vê? Vai me amar que você não está me enxergando? Então, quando a gente vê essas cartas sendo escritas para um momento crucial da igreja, a igreja tinha entrado para dentro de si mesma, né? E não estava mais se preocupando com o chamado e o propósito da missão. Hoje você não vê mais transformação para que haja um evangelismo, né, verdadeiro para aquilo que é a palavra de Deus. Você vê as pessoas vêm para o meu clube, né? A igreja se tornou um clube para muitos lugares. Não pode aquilo, não pode isso, tem que usar aquilo outro, quiser aquilo outro. Pode isso, pode aquilo. E quando tem alguma coisa, pastor, quando tem alguma coisa fora, sempre com a intenção de promover alguma outra coisa e não o evangelho. Vai promover, sei lá o que é, algum tipo de arrecadação, algum tipo de coisa. No final, pastor, esse contexto não é ruim. Não é ruim, porque o próprio Senhor disse que a palavra dele nunca voltará vazia. Ninguém vai falando de uma igreja evangélica sem apresentar a palavra dele. E a palavra volta vazia. Então você tem uma igreja que faz até magia, né? Agora é sal, é flor, não sei o quê, tudo tem na magia. Mas alguém sai de lá, ou uma grande quantidade de pessoas estão lá, ou saem de lá numa fé em Cristo, esse Cristo verdadeiro. Por mais que tentem deturpar algumas coisas, né? Mas tem ali alguém que sai crendo em um Jesus verdadeiro, em um evangelho verdadeiro, a pessoa começa a ser sal e começa a ser luz. Mas essa carta foi escrita por um tempo, mas serve para os dias de hoje. E a gente devia ler ela mais vezes, né? Verdade, deveria ler, absorver e começar a pensar e colocar em prática muitas das coisas ali, né? Porque Deus revelou a João
esses tempos vindouros. Mas Deus quer revelar coisas também nesses dias de hoje. E uma delas é isso que o pastor Cristiano está trazendo aqui. Desperta, igreja, porque Jesus está voltando. Mastiga com o dente do cérebro. Deus abençoe tua vida.